Nessa aula nós vamos falar da relação entre uma condicional e a sua contrapositiva. Lembrando a você que cada aula do nosso curso traz no final, na descrição, link para as próximas aulas e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação. Qual é a relação entre uma condicional e a sua contrapositiva? Toda condicional é equivalente à sua contrapositiva. E isso é importante porque, dependendo do problema que você esteja resolvendo, pode ser mais fácil trabalhar com a condicional ou pode ser mais fácil trabalhar com a contrapositiva. Como você sabe que são equivalentes, obviamente você vai escolher o caminho mais fácil. Então vamos ver por que a condicional e sua contrapositiva são equivalentes. O que você precisa fazer é verificar se a condicional e a sua contrapositiva, quando você faz uma bicondicional das duas, você obtém uma tautologia. Então, aqui estão as duas proposições simples envolvidas, P e Q, na condicional e na contrapositiva. E aí eu criei aqui do lado esquerdo a condicional, está aqui a tabela verdade, e está aqui também a tabela verdade da contrapositiva. E tudo que você precisa fazer agora é ver se essa bicondicional é uma tautologia, ou seja, se ela sempre tem valor lógico verdadeiro. Como as duas proposições envolvidas, a do lado esquerdo e a do lado direito, têm sempre os mesmos valores lógicos, nós concluímos que a bicondicional é sempre verdadeira, ou seja, nós temos uma tautologia e assim essas duas proposições, condicional e contrapositiva, são equivalentes. Você pode utilizar esse conceito, essa ideia, para escrever proposições de uma forma mais simples de entender. Por exemplo, considere a proposição seguinte: se eu jogar na loteria, eu não poderei saber que ganhei se eu não souber quais números foram sorteados. Essa é a afirmação que foi dita. Como é que você pode usar a equivalência lógica para dizer isso de outra forma? Primeiro passo, quando você vai trabalhar com a expressão lógica, é traduzir da linguagem natural para a linguagem da lógica matemática. Então, você precisa identificar as proposições simples que estão envolvidas. Então, aqui você tem eu jogo na loteria, proposição P. Aqui você tem uma segunda proposição que é eu posso saber que ganhei. Tá? Aqui é a proposição que eu chamei de Q. E tem uma outra proposição que é eu sei quais números foram sorteados. Então, você tem três proposições simples na estrutura dessa proposição composta. E como é que você escreve em linguagem matemática essa proposição? A afirmação feita, você vê que ela tem duas condicionais. Ela tem a primeira: se eu jogar na loteria, então, eu não coloquei o então, é uma opção que nós temos, escrever condicionais sem colocar o então, é uma das formas. E você tem, se eu jogar na loteria, eu... Bom, então, tudo que vem depois está do lado direito da seta. Então, eu jogo na loteria P, então, o que vem depois, vamos escrever também usando essas proposições. Eu não poderei saber que ganhei se eu não souber quais números foram jogados. Observe que depois da vírgula, onde fica a consequência na condicional, você tem também uma nova condicional. Eu não poderei saber se alguma coisa acontecer. Então, a condição nesse lado direito fica depois do se. Se eu não souber quais números foram sorteados. Então, na nova condicional no lado direito, você precisa começar com a condição. Então, se eu não souber, tá aqui, não é, se eu não souber os números que foram sorteados, já que R diz eu sei que números foram sorteados, se eu não souber, então
eu não poderei saber que ganhei, não que. E agora nós vamos utilizar a equivalência entre a condicional e sua contrapositiva para reescrever essa proposição. Como nós sabemos, a condicional, se Q então R, ela tem como contrapositiva você trocar de ordem, trocar de lugar o Q com R e negar os dois. Isso é a contrapositiva. E como elas são equivalentes, tanto faz você escrever assim, nessa forma mais complexa, ou você escrever nessa forma mais simples, que é a condicional. Então, a afirmação equivalente, trocando a contrapositiva pela condicional. E aí nós vamos reescrever, só que agora, essa afirmação equivalente. E aí nós temos P, como é uma condicional, P, então fica se eu jogar na loteria, então, outra condicional, se eu, letra Q, se eu souber que ganhei na loteria, então R, ou seja, eu sei quais números foram sorteados. Então, de forma mais precisa, gramaticalmente, você tem, se eu jogar na loteria, então, se eu souber que ganhei, eu saberei quais números foram sorteados. É uma outra forma de escrever essa expressão lógica utilizando equivalência. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando lógica matemática. A gente se vê lá.